Oi gente, como prometido, hoje eu venho trazer para vocês o vídeo respondendo a inscritos. Eu coloquei lá na aba comunidade do YouTube uma parte, um espaço para vocês fazerem algumas perguntas que vocês queriam que eu respondesse em vídeo, juntamente com outros tipos de pergunta que eu recebo bastante nos comentários. Então eu decidi fazer um vídeo porque é aquilo, né? Às vezes a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outra. E são perguntas recorrentes que eu recebo. Então eu deixei aqui separadinho, tô com o meu notebook aberto e eu vou responder nesse vídeo algumas das perguntas mais feitas. A primeira pergunta que eu recebi aqui é: por que depois de começar a assistir vídeos de tarô eu tenho visto muita sincronicidade, muitas horas iguais? Gente, vamos partir do princípio que a gente atrai aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. É aquela coisa, né? As palavras têm poder, os pensamentos têm poder. Então, a partir do momento que você começa a assistir vídeo de tarô, que você começa a se interessar por assuntos espirituais, naturalmente você vai atrair mais sincronicidade, você vai atrair mais conexão espiritual para a sua vida. Então, isso é normal. Quanto mais eu aprendo, mais o universo me conecta. Quanto mais interesse eu tenho em aprender, mais eu vejo, mais eu sinto coisas diferentes, horas, outros tipos de sincronicidade. Então isso é comum, porque quanto mais você quer aprender, mais o universo vai te proporcionar situações para você sentir essa conexão. Então isso é bem comum. Outra pergunta que eu deixei separado aqui, que me faz bastante, é: eu quero saber qual é o signo predominante. Se é o solar, ascendente ou a lua. Dizem que depois dos 30 anos o que predomina é o ascendente. Pessoal, signo predominante é um pouco complicado falar, né? Porque nós somos feitos de vários signos. Claro que o nosso signo solar é a nossa essência, né? É quem nós somos por dentro, é quem nós somos de fato. Mas essa questão dos 30 anos realmente é verdade. Eu pesquisei antes de fazer esse vídeo, porque eu não sou astróloga formada, né? Eu estudo por conta própria, mas eu preferi pesquisar com quem entende mesmo. E sim, após entre 30 e 40 anos, a gente passa a assumir um pouco mais das características do nosso signo ascendente. Então, por exemplo, eu sou de peixes e o meu ascendente é aquário. Eu tô com 29 anos agora e eu já sinto algumas características mais aquarianas. Eu ainda tenho a minha essência pisciana para muita coisa, mas em certas situações eu sinto que o aquário está começando a aparecer mais algumas características desse signo. Então, essa questão de depois dos 30 é verdade. Você não perde a sua essência, você não perde todas as características do seu signo solar, mas você vira um misto, né? E o signo ascendente, vale ressaltar que é o signo que representa as características de como as pessoas nos enxergam. Então, assim, você pode ser do signo, que nem eu, de peixes, que é um signo conhecido por ser muito carinhoso, por ser um signo muito bobinho, às vezes inocente, mas quem eu sou, quem eu mostro ser, que é o meu ascendente, é o signo de aquário, que é um signo mais livre, né? Um signo que todo mundo fala que é rebelde, que faz o que quer. Então, às vezes é assim que eu sou vista, né? É essa a primeira impressão que eu passo. E é esse o papel do ascendente, a primeira impressão que a gente passa para as pessoas. Tem uma pergunta aqui, que essa pergunta eu até pesquisei mais, porque eu não entendo do assunto, mas eu vou falar minhas opiniões pessoais. Magia dura para sempre? Tem algum prazo? Como que funciona? Eu não faço magia, eu não sei como funciona nenhum tipo de magia, então eu não vou falar de uma forma profissional, porque eu não sei. O que eu vou relatar agora são relatos de clientes da época que eu fazia leitura particular. Então, que fique claro, eu não estou dizendo que eu estou certa, eu estou relatando os testemunhos delas, tá? Eu tenho várias clientes que já fizeram, principalmente a famosa amarração amorosa,
E eu vou falar de uma forma bem sutil, até porque eu não posso ficar, né, contando histórias alheias. Nenhuma das amarrações de que eu ouvi falar, gente, durou para sempre, tá? Me falaram que... E outra coisa que é importante, quando você faz amarração amorosa ou qualquer outro tipo de magia envolvendo outra pessoa, você precisa entender que você está mexendo no livre-arbítrio de alguém. Deus deu o livre-arbítrio para todo mundo, gente. Isso é sagrado. Você não tem o direito de mexer. Então, a partir do momento que você faz uma magia, você está mexendo na ordem natural das coisas. E isso já é pesado por si só. Você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Porque as consequências, elas vêm e elas são reais. 2 clientes minhas fizeram amarração amorosa. Uma ficou com a pessoa durante 7 anos. A outra ficou um pouco mais durante 9 anos. Segundo elas, o começo foi lindo, maravilhoso, o homem caiu aos pés delas, enfim, tudo que elas queriam ele fazia, aquela coisa bem de filme, né? Só que o fato, lembra que eu falei que quando você mexe com a ordem natural das coisas tem consequências? Ambas me relataram que outras áreas da vida começaram a decair. Os negócios começaram a ficar ruim, teve uma que faliu, perdeu sua lojinha, a prosperidade vai embora, muitas vezes amigos se afastam, família se afasta. Então, assim, são consequências de você estar mexendo com o livre-arbítrio de outra pessoa. No final, assim, como se fosse um prazo de validade, ambas me relataram a mesma coisa, que em questão de dias a pessoa começou a se afastar, a pessoa ficou fria. Teve uma que disse que quando ia beijar o cara, ele tinha ânsia de vômito, só pra vocês entenderem. Então, pelo que eu conheço de testemunho de magia, gente, eu não acho que, em hipótese alguma, deve ser nem sequer cogitado fazer, tá? E só pela primeira parte eu já pararia, né? Você vai mexer com o livre-arbítrio de uma pessoa, você vai forçar alguém a gostar de você, você vai forçar alguém a ficar com você, você vai mexer naquilo que não é pra ser, porque não é o que Deus, o que o universo quer. Então eu já pararia por aí, né? Mexer na ordem natural das coisas pra mim já é pesado por si só. Mas eu quis trazer esses relatos, eu falei de uma forma bem resumida, tá, gente? Aconteceu muita coisa nesses relatos, nessas minhas clientes, mas é aquilo, né? Não posso ficar também contando tudo. Agora, pessoal, o vizinho tá fazendo obra e vocês vão ouvir martelada, tá? Mas foca em mim. Bia, percebo que a espiritualidade lhe guia quando faz algumas leituras. Você canaliza algum inscrito ou alguma entidade específica? Pessoal, é assim. Existem vários tipos de mediunidade, né? Tem gente que é médium de visão, médium de audição. A minha mediunidade é de sensorial, né? Eu sou médium energética. Eu não incorporo, nunca incorporei, tá? Todos os tipos de mensagens que eu recebo nas minhas leituras, tanto particular quanto a coletiva, o que acontece? Eu não ouço nada, tá? Mas é colocado certas imagens na minha cabeça. É assim que eles me transmitem. Às vezes vem até uma frase, mas geralmente é imagem. Tanto é que às vezes nos vídeos, quem já é inscrito há muito tempo sabe que às vezes eu faço umas metáforas, né? Comparo umas coisas. Olha, eu acabei de visualizar uma porta, acabei de visualizar uma chave, acabei de visualizar uma OAB, sabe? Então é assim que eu recebo as mensagens, através de imagens que eles colocam em mim, assim, como se eu estivesse assistindo um filme. É isso. Durante as minhas leituras. É como se eu tivesse... É uma cena de um filme que eles colocam na minha cabeça. E aí eu transmito em palavras para vocês, mas a minha mediunidade é puramente sensitiva e energética. Eu não vejo, eu não ouço, mas eu sinto. E com relação se eu me conecto com uma pessoa só, acontece de você se conectar com uma pessoa só na leitura particular, na leitura coletiva? Sim. Tem vídeo extremamente específico que eu mesmo, na hora que eu desligo a câmera, eu falo, poxa, isso daqui é para uma pessoa específica, né? Isso daqui é para uma pessoa que está passando exatamente, inclusive pelo exemplo. Quando eu dou o exemplo, que tem gente que comenta assim, caramba, você acertou até o exemplo, eu sei que é para essa pessoa a minha leitura.
acontece? Tem energia que eu sinto que vai ressoar com várias pessoas, só que cada um de uma forma, né? De acordo com a realidade de cada um, mas tem leitura que é muito assim, sabe? Que eu consigo visualizar a situação nitidamente, eu sei que vai ser para uma pessoa só. E é isso, essa foi a pergunta, né? O que fez você ser taróloga? Bom, eu sempre gostei de assuntos, a princípio, esotéricos, né? Eu era aquela adolescente que eu ia na banca do jornal todo mês comprar aquela revistinha do João Bidu. Quem é que lembra da revistinha do João Bidu? Coloca aí nos comentários. Ele tinha várias revistinhas, mas tinha uma específica que ela era bem grandona e ela tinha previsões para o mês inteiro, né? Para todas as áreas, trabalho, amor, família. E eu ia lá religiosamente, eu não lembro o preço, mas eu ia comprar todo mês a revistinha do João Bidu e eu lia todos os horóscopos, comecei a aprender nessa época sobre os outros signos e eu era fascinada por esses assuntos. Sempre fui. Sempre assisti vídeo falando sobre horóscopo, sempre assisti vídeo falando sobre tarô, amo seguir sensitivas, enfim, eu sempre gostei. Com 15 anos eu comprei meu primeiro baralho cigano, mas aí eu não atendia, tá? Eu fazia só pra mim, comecei a estudar as cartas. Quando eu comecei a atender mesmo, assim, de atender uma pessoa, eu já tinha 19 anos, então passaram-se aí um tempo. Os meus primeiros atendimentos foram só com baralho cigano. Inclusive, é uma dica que eu dou para quem quer começar. O baralho cigano ele é de mais fácil compreensão. E quando você dominar o baralho cigano, você tem mais facilidade na hora de aprender o tarô, que são mais cartas, mais significados. Eu atendia gente, só amigos e sem cobrar, né? Até porque, querendo ou não, eles foram minhas cobaias, né? E desde sempre eu fui muito intuitiva. Minha mãe me fala que quando eu era criança eu falava umas coisas e depois acontecia, ou eu tinha uma impressão sobre alguém, não ia com a cara de alguém, criança isso. E ela dizia que depois descobria-se que eu estava com a razão. Eu sentia certas coisas e depois sempre acontecia, isso desde criança, minha mãe sempre me fala. Tanto é que minha mãe me apoiou muito nesse meu trabalho. Então ela fala, desde criança você tem o dom, né? Você é muito intuitiva, essa é a palavra, você sempre foi muito intuitiva. E aí quando eu comecei a atender com os meus amigos, a princípio eu fazia as leituras, eles iam embora, tudo bem. Quando eu recebi o meu primeiro feedback, gente, e foi assim um feedback que eu fiquei muito feliz, foi quando eu comprei o primeiro tarô. Eu fiz para um amigo, falando sobre a vida profissional. 2 ou 3 meses, não lembro agora, 2 ou 3 meses depois ele mandou mensagem, Bia, você acredita que aconteceu isso? Fui mandada embora, aconteceu isso. E outros amigos começaram a me dar feedback. Quando eu comecei a receber os feedbacks, aí eu comecei a pensar em fazer isso de uma forma profissional. Comprei o meu primeiro tarô, eu tive dificuldade de aprender, né? O tarô são bastante cartas. Assistia vídeo, abria sites que eram mini cursos, né? Que davam significados bem sucintos. E aí eu comecei a estudar o tarô. Quando eu me senti pronta, eu comecei também a atender com tarô. E todos os feedbacks foram muito positivos. Só que, quando eu tinha cerca de 20 anos, eu ainda não tinha muita certeza de nada na vida. Essa é a verdade. E eu tinha medo dos julgamentos, né? Eu falei, meu Deus, o que as pessoas vão falar de mim se eu trabalhar com isso? Será que vão falar mal? Será que vão me apoiar? Então, infelizmente, mas assim, a gente aprende. Naquela época, eu deixei o tarô de lado e eu me formei no curso técnico de enfermagem. Não me arrependo, é um curso que eu aprendi muito, inclusive eu aprendi a lidar com as pessoas, aprendi a entender a dor das pessoas, então eu não me arrependo. Só que desde que eu comecei a trabalhar com 20 anos, eu não fiz mais leitura particular. Em 2015, eu cheguei a fazer esse canal, se vocês forem olhar a data que esse canal foi feito, foi em 2015. E eu fiz leituras coletivas, eu comecei a ganhar muitos inscritos de uma forma rápida. Só que quando eu tinha 30 mil inscritos, eu comecei a trabalhar em um lugar que exigia mais horas, né? A minha carga horária na enfermagem aumentou e eu acabei
deixando o canal encostado de lado e assim segui minha vida. Mas sempre com aquela vontade e continuei assistindo, continuei estudando todos esses assuntos sobre tarô, sobre horóscopo, sobre astrologia em geral, só não trabalhava mais. E assim, gente, eu não lembro em que momento eu virei a chave, sabe? Uma noite eu acordei assim, e eu pensei, e se eu conciliar as duas profissões, né? E se eu fizer um esforço para conciliar? Voltei a atender, comprei outros decks, né? Porque até então eu tinha só um tarô e um baralho cigano. Comprei outros decks e comecei a atender de forma particular. Foi muito cansativo na época, mas eu consegui atender. E aí, assistindo, né, as tarólogas do YouTube, eu falei, meu, e se eu fizesse de novo, né? Eu já consegui 30 mil inscritos uma vez. Gente, foi isso. Eu simplesmente peguei um celular, comecei a gravar, comecei a postar e cresci. Como eu continuei crescendo, até que os ganhos financeiros ultrapassaram o que eu ganhava na enfermagem. Quando eu cheguei nesse ponto da minha vida, eu falei, bom, eu preciso fazer uma escolha, né? Eu ganhava um salário X na enfermagem, que não era ruim, e eu comecei a ganhar um salário parecido, até um pouco mais, trabalhando com espiritualidade. Eu corria o risco, claro, né, de dar errado, porque você trabalhar de forma autônoma, você pode um mês ser um sucesso, no outro mês, de repente, você não ganha nada. Então, eu sabia do risco. Mas, gente, 27 para 28 anos, já estava na hora de eu responder o chamado, né? Não adiantava eu fugir se esse é o meu propósito. E enquanto eu não trabalhei com isso, eu sempre senti que faltava alguma coisa. Aquele vazio, sabe? Eu sentia que eu gostava da enfermagem, mas eu sentia que não era aquilo ainda. Uma coisa assim, você não tá onde você quer, você não chegou onde você tem que chegar. E só depois que eu comecei a trabalhar com tarô que eu me senti completa. Então, hoje eu falo com todas as letras, sílabas e acentos que foi a melhor escolha que eu fiz. E nossa, que resposta longa que eu dei, né? Enfim, mas foi isso, foi assim que eu comecei. Vamos lá. O tarô é uma indicação das energias abertas e disponíveis? Ou ele é uma ferramenta de... Ah, isso daqui é muito bom. O nome dele não tá aqui. Essa é uma pergunta muito boa. Tarô não é ferramenta de adivinhação. Pasmem. Sim, eu sei que por muito tempo ele foi conhecido como uma ferramenta de adivinhação, como uma ferramenta para prever o futuro. Não, não é. O tarô é uma ferramenta de direcionamento. Você que perguntou se é uma indicação das energias abertas, exatamente isso. É exatamente o que você colocou na pergunta. O tarô mostra as energias disponíveis. Você decide. Você vai querer por aqui, por aqui. Exemplo, muitas e muitas vezes eu fazia leituras particulares e eu via, por exemplo, uma infidelidade. No momento em que eu via a infidelidade, eu via a possibilidade de um término. Quase nunca as minhas consulentes optavam por terminar. Então, veja, eu mostrei a infidelidade e mostrei a possibilidade. Elas tinham a possibilidade de terminar, mas quase todas preferiu continuar. Então, o tarô direcionou. Entendeu? Ele deu a direção. Você vai seguir o conselho ou não, se você vai, aplicar na sua vida o que eu tô te falando ou não, é com você. Então, essa é uma pergunta muito boa. Aproveitando o gancho, gente, alguém pergunta... aqui, ó. Por que você parou de fazer leituras particulares? Vai voltar a fazer? Vamos falar, assunto polêmico. Leitura particular, gente, eu parei de fazer no momento em que eu comecei a gravar aqui no YouTube todos os dias. Foi uma escolha minha, com base no crescimento do canal, e eu tive que escolher entre as leituras particulares e a leitura diária no canal. Eu poderia continuar fazendo leitura semanal, igual muitos canais fazem, e fazer a leitura particular. Eu escolhi fazer leitura diária e não fazer mais particular, porque no YouTube eu ajudo um coletivo e de certa forma é mais em conta do que você pagar, né, uma leitura particular. Então aqui a única coisa ruim é porque não vai ser todos os dias que vai ressoar, mas aí você tem que ter sabedoria, tem que ter maturidade para assistir as leituras. Só que no YouTube eu consigo ajudar muito mais pessoas do que em leituras particulares, até porque não é todo mundo que tem o dinheiro para desembolsar
para isso, para esse tipo de consulta. E por que eu não faço as duas coisas? Pessoal, eu sei que parece que esse trabalho é só ligar a câmera, ligar a luz, jogar as cartinhas na mesa e começar a falar, mas vai muito, muito além do que vocês imaginam. Tanto particular quanto coletiva, é um trabalho que suga muito as energias, muito. Eu gravo 12 vídeos por dia, para 12 coletivos de cada signo. Quando eu termino as gravações, eu preciso parar, eu preciso respirar, às vezes eu até chego a cochilar de tão exausta que eu tô. E não é exaustão física. É muita energia, gente, são muitas energias e não é simples canalizar. Quem não trabalha na área não entende, tá tudo bem, mas não é só gravar, não é só pôr as cartinhas na mesa e começar a falar, antes fosse. A gente canaliza energias muito positivas, tem leitura que vem uns alertas pesados e isso suga a energia de uma forma. Então eu não consigo trabalhar dessa forma juntamente com leitura particular, porque quando eu termino as gravações do canal eu já estou exausta, energeticamente falando. Então não dá para eu gravar todo dia, né? Não dá para eu gravar todo dia para 12 signos e ainda fazer leitura particular, é muito desgaste energético. Não tem como, eu tentei no começo, mas eu sentia que as minhas leituras particulares, eu mesma não estava entendendo, eu estava tão cansada que eu botava as cartas na mesa e eu não conseguia captar a mensagem. Então eu falei, bom, eu tenho também que ter responsabilidade no meu trabalho, não adianta fazer mal feito porque eu quero dinheiro. Poderia fazer? Poderia gravar todo dia, de manhã, por exemplo, que é o período que eu gravo os vídeos, e à tarde, leitura particular. Eu ia ganhar muito dinheiro, mas será que eu ia estar fazendo um bom trabalho? E assim, gente, esse é um dom muito sério. Quem usa esse dom de má fé pode ter certeza que também tem consequências para esse tipo de pessoa. Eu não vou fazer uma coisa mal feita por causa de dinheiro. Eu preciso de dinheiro, com certeza. Todo mundo trabalha por dinheiro e todo mundo que tem um canal profissional no YouTube está por dinheiro. Só que é um trabalho que eu preciso estar bem comigo mesma, eu preciso estar energeticamente equilibrada, senão eu vou falar coisa com coisa. E aí eu vou torrar o dinheiro das pessoas para fazer uma leitura mal feita pelas coxas. Não, eu não vou. Então eu parei de fazer leituras particulares e eu não tenho pretensão de voltar a fazer leituras particulares, porque eu não tenho pretensão de fazer com que o canal deixe de ser diário. Então eu espero que vocês parem de perguntar, porque eu não vou mais fazer leitura particular, a não ser que um dia me dê a louca e eu não queira mais gravar todos os dias aqui no YouTube. De repente vai chegar um dia e falar, quer saber, eu não quero mais fazer diária. Vou voltar a gravar uma vez por semana e aí eu volto. Mas não é a minha intenção nesse momento, tá? Não é a minha intenção por um bom tempo. Como eu sei que alguém fez magia pra mim? Gente, a questão da magia, a gente sente com coisas simples, tá? Não precisa você ir num pai de santo, numa mãe de santo. Quando você tá magiado, eu vou falar umas coisas que vocês vão achar que é besteira, mas não é. Pequenas coisas começam a dar errado, você começa a derrubar prato, você começa a derrubar copo no chão, você começa a quebrar as coisas, o seu cabelo começa a cair, você perde o viço da sua pele, você perde... Sabe aquela sensação, sabe quando você dorme 20 horas e parece que você não dormiu nada? É um dos sinais, tá bom? E assim, pequenas coisinhas, sabe? Eletrônico dando errado, trabalho, cliente que você tinha há anos para de solicitar o seu serviço, sabe? São pequenas coisas do dia a dia que começam a dar muito errado. Coisas bobas, desde derrubar coisa no chão, quebrar coisas com muita facilidade, até coisas mais sérias, né? Como perder dinheiro, perder cliente, enfim. São sinais que, inclusive, são os mesmos sinais que alguém perguntou assim, como eu sei que tem alguém com inveja? É a mesma coisa. Aquela pessoa que vai na sua casa, quando ela sai, você percebe que, sei lá, sua máquina de lavar quebrou, do nada, pifou. Seu fogão parou de funcionar, seu micro-ondas parou de funcionar do nada. Então, essas coisas são simples, mas são sinais. Por isso que eu digo, repito,
Não deixe qualquer pessoa entrar na sua casa, gente. Não deixe qualquer pessoa entrar, porque a sua casa é o seu templo espiritual. É onde você se, entre aspas, é o seu refúgio, né? É a sua proteção. Não deixa, porque já é difícil lidar com energia negativa no trabalho, no metrô, no ônibus. A sua casa, ela precisa ser o seu refúgio, porque energia negativa, ela existe sim, e ela atrapalha sim a nossa vida, tá? Gostaria de saber como começar a estudar tarô. Tenho uma conexão muito forte, até comprei um. Me dê dicas, livros para estudar. Olha, eu não fiz curso, como até já falei em alguns vídeos, tá? O que eu sempre fiz foi assistir vídeos, não só, gente, vídeo de leitura, mas tem muitos tarólogos no YouTube que gravam tutoriais, que gravam como se fossem alguns mini cursos, dando as principais características de cada carta, de cada arcano, de uma forma resumida, mas ajuda muito, tá? Eu aprendi dessa forma, assisti muito vídeo de tarólogos, tanto fazendo leitura quanto tarólogos dando esses mini cursos, tirando o deck, essa é a carta do mundo, o mundo significa não sei o que. Eu ia anotando no caderno mesmo, e eu ia estudando. E aí, quando você aprender o significado, primeira coisa que eu falo é não se afobe. Aprenda o significado de cada carta individualmente. Quando você souber de uma forma segura o que cada uma das cartas significam, aí você pode começar a entender a mudança dos significados, por exemplo, de 3 cartas juntas, né? Porque cada carta, gente, tem um significado, mas dependendo das cartas que sai ao redor e dependendo do estilo de tiragem que você faz, o sentido muda, né? A energia muda. Então, primeiro aprenda individualmente os significados principais, que cada uma das cartas não tem só um significado, tá? Todas as cartas, tanto do baralho cigano quanto do tarô, elas possuem mais do que um significado. Aprenda esses singularmente, tá? Quando você já tiver um certo domínio sobre as cartas sozinhas, o que elas representam sozinhas, aí vai ser mais fácil você fazer uma tiragem, colocar a carta lado a lado e com 50% vem da tua intuição, é claro, e as cartas vão te mostrar o que significa, o que aquelas energias juntas significam, o que a unção daquelas 2, 3, 4 cartas falam para você. Então a minha primeira dica é aprender individualmente. Quando você estiver dominando, aí você começa a aprender sobre o significado das cartas juntas, tá? Principalmente o tarô, que o tarô ele é bem complicado, tem muita carta. Com quantos anos você percebeu a sua missão de trabalhar na espiritualidade? Bom, eu comecei a trabalhar com 19, né? Mas quando eu me formei na enfermagem, eu falei pra vocês que eu parei. E a minha volta foi entre 27 e 28 anos, tá? Então eu fiquei 8 anos só na enfermagem, sem trabalhar, embora eu senti o chamado, mas assim, trabalhei dos 19 anos até eu me formar, né? Me formei com 20. Depois voltei entre 27 e 28 anos, que foi inclusive o período que eu voltei a postar vídeo do canal. Essa pergunta é boa. Gostaria de saber como eu sei que a leitura é para mim, porque muitas vezes a leitura ressoa com o meu momento, ressoa com o que eu estou vivendo, mas o desfecho não acontece. Essa é uma questão, gente, muito importante para quem gosta de tarô, para quem gosta de oráculos, tá? Tanto na particular quanto na coletiva. Por que eu ouço uma leitura que tá na cara que é pra mim, é a minha energia, é o que eu tô vivendo, mas não tem desfecho, não acontece. Por que isso acontece? Eu não tenho uma explicação só para passar para vocês com relação a isso, tá? Eu tenho algumas explicações que podem ser o motivo pelo qual a leitura ressoa, mas não acontece o desfecho. É o que você tá vivendo, mas o final nunca acontece. Por que isso acontece, gente? Espera só um pouquinho. Eu tentei dar uma pausa, mas aparentemente o vizinho ele tá focado em martelar o dia inteiro. Gente, eu peço desculpas,
mas a minha rotina de gravação ela é muito corrida e eu não vou ter outro tempo para gravar esse vídeo, então desculpa pelo barulho para quem tá ouvindo. Eu tô com tudo fechado aqui, mas é aquilo, né? O barulho tá vindo de cima, então peço desculpas. Vamos responder a pergunta do porquê que a leitura não tem desfecho. Isso acontece na particular também. Vamos falar dos motivos o que mais acontece para os que menos. Na leitura coletiva, o primeiro motivo é que pode ser que, embora a mensagem tenha semelhança com o seu momento, ela é para outra pessoa, tá? Mas isso vocês já sabem, né? Leitura coletiva não tem como ser para todo mundo. A segunda mensagem é, talvez você precise fazer algum tipo de desbloqueio espiritual, energético ou emocional. Às vezes a energia está disponível, mas você não está aberta a ela. E só para deixar muito claro, não é de forma consciente. Inconscientemente, gente, todo mundo se sabota. Então, às vezes, eu falo assim, vamos falar da vida romântica, que é sempre pauta nos comentários. Por que tá dizendo que vai chegar uma pessoa na minha vida, mas não chega? Ou você ainda tem mágoas para liberar, traumas para você superar. E por que eu digo porque assim, tem muita gente que fala, não, eu já superei tudo, eu já perdoei. Gente, vocês precisam entender que tem coisa que é no seu subconsciente. Eu mesma falo por mim, tem muita coisa que eu falo, não, eu já perdoei, já passou. E vez ou outra eu me pego remoendo aquele sentimento. Nós seres humanos, nós temos muita dificuldade de perdoar e de liberar de forma verdadeira certas coisas. Por isso que existem pessoas que ficam meses na terapia. E não é uma coisa rápida, tá? Não é assim, eu superei em 2 dias. Não, você não superou em 2 dias. Você pode estar mentindo para si mesma, mas você, no fundo do seu inconsciente, você ainda pensa, você ainda remoe. E a nossa superação de mágoa, de trauma, ela não é linear, ela é uma montanha russa. Tem dia que eu tô super bem, nem penso mais no assunto, tem dia que eu deprimo. Aí no dia seguinte tô bem de novo, fico uma semana bem, não penso no assunto, de repente deprimo de novo. Então o nosso processo de cura, ele não é linear, é importante saber disso, ele é uma montanha, né? Altos e baixos. E por mais que você diga e bata o martelo e eu já superei, tem coisa que você tem trauma e nem sequer lembra. Por exemplo, traumas de infância. Traumas de infância são os mais difíceis de superar. Se você acha difícil superar um término, é porque você não tem trauma de infância, gente. Quando você tem trauma de infância, primeiro, às vezes você esquece boa parte do que aconteceu, você esquece. Porque o nosso mecanismo de defesa faz com que a gente esqueça aquela cena, daquela situação que te traumatizou. Só que a dor do que você viveu, ela ainda está aqui. Mesmo que você esqueça a cena. Bianca, eu tive um blackout, eu apaguei, eu não lembro. Eu sei que aconteceu tal coisa, eu sei que eu sofri um abuso, eu sei que aconteceu isso. Eu não lembro da cena, o meu cérebro deletou a imagem. Acontece, é a nossa defesa. Só que a dor que você sentiu, ela está aqui ainda. Gente, não tem segredo e infelizmente não tem milagre, é muita terapia, muita terapia. E uma das coisas que eu recomendo a fazer de vez em quando é uma mesa radiônica. Aqui no YouTube tem vários profissionais que fazem, não é uma coisa barata, né? Por isso que eu também não faço com frequência. Mas a mesa radiônica, ela ajuda demais a desbloquear esses traumas, aí até o núcleo deles, sabe? Da mesma forma que o terapeuta vai fazer isso. Ele vai até o núcleo, ele vai até o miolo do que aconteceu para você lembrar, para você enfrentar a dor de novo, porque infelizmente é só assim, tá? A gente só supera quando a gente enfrenta. E quando o terapeuta te ajudar a trazer à tona novamente aquela dor, fazer você enfrentar ela de novo, é aí que começa o seu processo de cura. Então, até chegar nesse momento, gente, são meses, tá? Claro, para cada um tem um tempo específico, tem gente que é mais rápido, mas esse processo de cura de trauma, de medo, de bloqueio, ele é muito singular para cada pessoa. Mas não adianta você falar que superou e você não buscar uma ajuda.
Se tá bloqueada a sua vida, se o canal XYZ fala a mesma coisa e nunca é para você, se nem na leitura particular as energias se apresentam, tem alguma coisa errada sim, tá? Dói saber isso, não é o tipo de coisa que eu quero, né, ouvir, que o problema sou eu, mas nós somos os nossos maiores sabotadores. Então, algumas das razões da leitura não ressoar. E lembra que eu falei no começo, o tarô não é uma ferramenta de adivinhação, ele te dá possibilidades. Se a possibilidade não está chegando até você, é que tem alguma coisa bloqueando. Outra coisa que também bloqueia muito nossos caminhos, gente, infelizmente, são pessoas. Pessoas negativas, pessoas invejosas, né? Pessoas frustradas. E assim, não vamos romantizar a família. Muitas vezes essas pessoas são da própria família. Muitas vezes são pessoas que você divide o seu teto. A energia dessas pessoas, elas bloqueiam a nossa, atrapalham, atrasam a nossa evolução, atrasam a nossa prosperidade. Então, outra boa razão para não ou para ressoar, mas para não ter um desfecho, são as energias que você compartilha, né? E volto a dizer, não é culpa sua, não é culpa minha, né? Eu não posso sair da minha casa nesse momento. Ou então, Bia, tem uma colega de trabalho, eu leio muito isso. Eu tenho um colega de trabalho que é só chegar perto da minha mesa, do meu setor, que já me dá dor de cabeça, já começa a bocejar, já me dá uma dor nos ombros, uma queimação, só a presença desse colega. Sim, gente, tem pessoas com energia tóxica o suficiente para contaminar. E por mais que você faça oração, que você se blinde, eu tomo banhos energéticos, eu gosto muito de defumar de vez em quando a casa com incenso mesmo, faço minhas orações, eu tenho um monte de pedrinha de proteção, mas mesmo assim tem pessoas que quando eu compartilho da presença do mesmo ambiente, eu fico extremamente pesada, extremamente irritada. Porque nós somos energias, umas são altas, outras são baixas. Outra razão para que nada aconteça, para que leitura nenhuma se manifeste. Será que você não tem esse tipo de pessoa na sua convivência? Será que você não está lidando com esse tipo de pessoa? Não existe esse tipo de energia te bloqueando? Pode acontecer. Então vocês viram aqui que nessa resposta eu já dei vários significados. Eu não vou falar que no seu caso é isso. Não, a leitura não tá se manifestando porque você tem bloqueio emocional. E você não está se manifestando porque você fica perto de pessoas tóxicas, porque você tem pessoas negativas ao seu redor. Não dá para apontar exatamente o problema, mas eu dei alguns para vocês entenderem o porquê que isso acontece. E infelizmente acontece, inclusive nas leituras particulares. Me perguntaram assim, como saber que o tarólogo, que o oraculista não está te enganando? Até hoje, porque hoje existem muitas pessoas que usam da espiritualidade para levar pessoas a uma dependência e se aproveitar da fragilidade. Gente, isso daqui é sério, tá? Tem muito, tá? E eu nem tô falando só de YouTube, não. Tô falando, sempre teve, na verdade. Aqui hoje em dia com a internet é mais visto, né? Mais procurado. Todos os tipos de profissão existem charlatões, isso daí não é novidade. Inclusive, como eu já falei, eu sou da enfermagem e eu posso falar com propriedade. Na enfermagem tem pessoas maravilhosas, eu conheci profissionais incríveis e eu também conheci algumas pessoas que eu prefiro nem comentar sobre, né? Daquelas pessoas que você olha e fala, por que você quis trabalhar com pessoas, por que você quis trabalhar com a saúde? Pessoas péssimas. E infelizmente isso existe em toda e qualquer profissão. No tarô é mais difícil, nas leituras, é mais difícil a gente distinguir, né? Como que eu sei que a pessoa está falando a verdade ou não? Se as energias, elas não têm cor, elas não têm rosto, elas não têm cara, como é que eu vou saber que aquela pessoa ela tá me passando uma previsão real ou não? Eu vou ter um surto psicótico, gente. Eu vou ter. Eu vim para um lugar que eu tô sozinha para eu gravar esse vídeo sem interrupções, porque eu sabia que esse vídeo é longo.
E não dá, né? O vizinho tá martelando. Ó, eu começo a ficar estressado, ó, eu começo a ficar cheio de urticária. O vizinho tá martelando a minha cabeça. Mas vamos continuar, né? Como saber que a pessoa tá mentindo? Pessoal, é o seguinte, não tem como saber 100%. Eu dou algumas dicas quando você, tanto na leitura particular, quanto principalmente nas coletivas, né? Preste atenção na firmeza das palavras da pessoa. Preste atenção se ela tem segurança com o que ela está falando. Porque quando a pessoa ela está mentindo, é bem fácil saber que ela não tem conhecimento nenhum ou bem raso sobre os oráculos, sobre a espiritualidade, sobre o que ela está falando. Então prestem atenção na firmeza das palavras, tá? Claro, não tô falando pra vocês também, gaguejou, ela tá mentindo. Não é assim também, né? Mas prestem atenção na firmeza. Prestem atenção nas palavras que ela usa, se ela termina os pensamentos, porque às vezes a pessoa ela vai dando energias, ela vai falando mensagens de uma forma muito superficial, muito rasa. Então assim, veja se ela tem exemplos, veja se ela formula uma frase direito, se ela formula o texto, se ela vai finalizar a leitura dizendo, olha, isso, isso e aquilo. Para cada um vai ser de uma forma, mas o que eu tô vendo aqui ou é isso, ou é isso, ou é aquilo. Sabe? Igual às vezes as leituras, as meninas falam na leitura, gente, não é para todo mundo, mas para quem for, vai acontecer isso, isso e isso. Então tem que ser a pessoa que tem firmeza nas palavras. É uma das principais observações que vocês precisam ter. O quão firme aquele oraculista está sendo. Se falar coisas muito rasas e se dar previsões assim muito sucintas, no sentido de palavras muito genéricas, sabe? Uma coisa muito básica, que qualquer um pode falar. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Que eu guardei meu tarô aqui. Vamos supor que eu tire aqui para você agora uma carta. Eu vou tirar a carta do Sol. A carta do Sol ela é profunda, né? Ela tem uma série de significados. Então eu dou alguns exemplos para vocês entenderem. Vamos supor que eu tire a carta do Sol e fale assim para você, fulano, tá vindo coisa boa aí, viu? A carta do Sol é coisa boa. Próximo. Percebeu como eu fui rasa? O Sol é o quê? O que o Sol traz? O Sol traz verdades, o Sol traz revelações, traz mais saúde, traz mais vitalidade para nossa vida, traz energia. Então olha a diferença de como eu descrevo aquela carta. Prestem atenção nisso, gente, porque assim, não existe de fato uma forma 100% de certeza, né, para saber que a pessoa está mentindo ou não. Isso infelizmente não tem. Então prestem atenção nos detalhes, porque quem mente vacila nos detalhes. Isso vale para a vida, né? Uma pessoa mentirosa, ela vai vacilar nos pequenos detalhes, ela vacila às vezes no que ela fala, no tom de voz, e para onde ela tá olhando, será que ela tá olhando com meus olhos, será que ela tá olhando pro outro lado? Então é nos detalhes que a gente consegue perceber um falso ou não trabalhador, tá? Da saúde, trabalhador da luz. Inclusive, aqui hoje em dia eu vi umas meninas postando que tem um canal chamado Amor_Tarô, que tá pegando vídeos de tarô, voz de outras tarólogas, juntando os dois, postando e ganhando sua monetização. Então presta muita atenção nisso também, tá? Outra coisa, quando você for assistir leitura coletiva, presta atenção nas cartas, né? Não confiem muito quando você começa a leitura, quando você dá play e as cartas já estão todas na mesa. Todas na mesa. E a pessoa já começa o vídeo falando. Eu não tô dizendo, gente, que todo mundo que faz isso tá mentindo, tá? Pelo amor de Deus. Eu não sou soberana, a minha verdade não é soberana. Mas quando a pessoa vai tirando as cartas já gravando, qual é a diferença? A diferença é que eu tiro, eu tô vendo agora. Se eu sei o que eu faço, instantaneamente eu vou entender a mensagem. Se eu sei o que eu faço, eu vou tirar, eu vou bater o olho e vou começar a falar. Se você assiste um vídeo em que as cartas elas já estão na mesa, aquela pessoa pode ter colocado, estudado, feito um script, né? Ensaiado o que ela vai falar e aí depois ela começa a gravar. Então pode ser uma coisa ensaiada, armada.
Eu vou lá na internet, pesquiso rapidinho o significado dessas cartas que eu tirei, dou uma lida, entendo o que cada uma significa, aí depois eu dou play. Então, assim, por isso que quando é uma das coisas que eu falo, quando as pessoas precisam tirar as cartas depois do vídeo tá rolando. E tem gente que reclama, tá? Eu tenho muitos comentários que falam assim: ai, você demora muito para embaralhar, você demora muito para tirar as cartas. Mas, gente, é assim que eu tô provando uma parte provando que eu sou uma profissional séria. Se eu começar a gravar com as cartas já na mesa, como é que vocês vão saber que eu já não ensaiei tudo aquilo? Então, assim, eu tirar as cartas já gravando, já rodando o vídeo, eu tiro, vocês estão me vendo pôr as cartas na mesa e instantaneamente eu recebo a conexão, eu recebo a mensagem, já começo a falar. Tanto é que meus vídeos têm de 8 a 10 minutos. Se fosse uma coisa ensaiada, eu nunca ia conseguir captar a mensagem em 8 a 10 minutos. Entenderam? Então, vai observando esses pequenos detalhezinhos. Vai observando, vai pegando, que vocês vão começar a ficar mais críticos. Vocês vão começar a ficar muito mais seletivos em qual tipo de conteúdo que você consome. Como você lida com as críticas? Olha, eu já lidei muito pior, tá? Hoje eu tento evoluir cada dia mais. Não cheguei onde eu queria, tem muita coisa que ainda me estressa muito. Mas comparado a quem eu era 2, 3 anos atrás, hoje eu já lido melhor. O problema, gente, o que me irrita mesmo é pessoas que tentam te diminuir por conta que ela tem crenças diferentes. E isso me irrita muito. Você pode não gostar de tarô, você pode não acreditar, mas você vir até o canal da pessoa, abrir o vídeo da pessoa e começar a dizer que aquilo é coisa do diabo, que a pessoa vai pro inferno. Gente, é inacreditável que tem gente que tem tempo para fazer isso. Eu acho que quando você critica alguma coisa, eu nem me abalo. Agora, quando esse tipo de comentário, usando cunho religioso, isso não existe. Esses dias uma pessoa colocou, não existe esse tipo de trabalho na Bíblia, e não existe essas cartas na Bíblia, não existe isso na Bíblia, o que você está fazendo é satanismo. Gente, socorro, isso me irrita bastante. Intolerância religiosa me irrita bastante. Eu não gosto de diversos tipos de conteúdo aqui na plataforma. Nem por isso eu vou lá no canal xingar a pessoa. Se eu não gosto do conteúdo, eu não assisto. Olha que fácil, né? Eu até postei esses dias no Instagram. É aquela coisa, se você não gosta de brócolis, não compra, não cozinha e não coma. Você não precisa ir lá na horta, na plantação de brócolis, sei lá, xingar o coitado. Não consome. E, gente, é uma coisa tão simples, é uma matemática tão básica, que é exatamente por isso que me irrita quando a pessoa se dispõe a abrir o canal, abrir o vídeo, digitar e despejar um monte de xingamento, de ofensa, um monte de preconceito com o trabalho dos outros. É isso que me irrita mesmo. Eu faço um trabalho de evolução com física quântica aplicada, né? Física aplicada à espiritualidade, para entender os nossos níveis, né, de evolução espiritual. Mas eu não vou falar para vocês que hoje eu lido 100% bem, porque é mentira, tá? Tem dia que eu me estresso muito, mas o que me estressa é esse tipo de comentário. Gente que não gosta, não acredita, mas perde tempo para vir criticar, xingar, ofender, quando é só não assistir. Então, assim, as pessoas, elas gostam de ser insuportáveis. Tem gente que nasceu para ser chata, porque você perder o seu tempo indo no canal de uma pessoa, falar que o trabalho dela é satanismo, que ela vai pro inferno. Gente, é inaceitável isso. Então, críticas sobre o meu estilo de leitura, críticas sobre como o meu vídeo é rápido, críticas, sei lá, porque eu não faço a unha, eu não ligo, de verdade, dane-se. Agora, comentários preconceituosos, esse tipo de intolerância, eu vou falar pra vocês, me irrita profundamente, tá? Me irrita profundamente. Eu acho que eu respondi a maioria. Agora, perguntaram aqui se eu sou solteira. Eu sou. Uma das perguntas que não me fizeram aqui na comunidade, mas me fazem no canal é:
Por que você não se grava, né? Por que você não mostra o rosto? Pessoal, a resposta é simples, né? Eu gravo leitura às 6 horas da manhã, tentando fugir de barulho, como vocês podem ver, mesmo assim eu não consigo. Eu acordo 5h30, tomo um café, escovo os dentes e vou gravar. Vocês acham mesmo que eu tenho condição de aparecer 6 horas da manhã para 12 signos? Não tem condição, gente. Não tem condição. Ó, que nem quando eu faço vídeos igual esse que eu me gravo, eu me maqueio, eu me arrumo. Você acha que eu vou passar maquiagem 6 horas da manhã todo santo dia? Não tem condição nenhuma, tá? Então, não tem motivo. Eu não tenho vergonha de me mostrar, até porque se eu tivesse vergonha, eu não ia ter foto no perfil, eu não ia postar esse tipo de vídeo, eu não ia deixar meu Instagram para todo mundo acompanhar. Não é vergonha, assim, de mostrar que sou eu por trás das câmeras. É mesmo vergonha da minha cara inchada, da minha cara de sono. E outra coisa, o segundo motivo, quando eu me gravo, não aparece a mesa. Tem gente que até consegue, mas meu espaço não permite. Então, que nem agora, vocês estão me vendo, mas vocês estão vendo só uma partezinha da mesa. E eu recebo todos os dias mensagens de pessoas que dizem que me assistem e aprendem tarô e baralho cigano. Então, assim, como que elas aprendem? Porque elas estão vendo a carta na mesa, né? Eu mostro, mas eu deixo na mesa a um ponto que dá pra você ver. Então, muitas pessoas aprendem com os meus vídeos, estudam o que eu falo. Tem pessoas que me dão feedback todas as semanas. Olha, eu aprendi muito sobre isso com você. Eu gosto que você coloque as cartas assim, porque eu vou estudando, eu pauso o vídeo, eu anoto alguma observação sua. Então, eu ajudo também em quem está aprendendo, não só em quem gosta da leitura. E esses dois motivos são o suficiente para eu não aparecer nos vídeos de leitura, tá? Então, é isso. É minha cara inchada mesmo. E eu não tenho paciência, gente, de fazer reboco 6 horas da manhã. Quem tem, eu admiro muito, mas eu não tenho. Vocês me veem às vezes assim, ou eu posto foto maquiada, mas são momentos esporádicos. Eu não sou assim todo dia, não. Muito menos 6 horas da manhã, tá? Então, eu espero que eu tenha respondido a mensagem, a dúvida de vocês. Eu pausei o vídeo para dar mais uma olhadinha aqui. Faltou responder uma pergunta, mas é que assim, essa pergunta eu não tenho a resposta. Me perguntaram como saber o ascendente e os outros signos fortes se eu não tenho o meu horário de nascimento. Pessoal, eu realmente pesquisei na internet, pesquisei alguns sites de astrologia, algumas pessoas que entendem do assunto, mas eu não consegui achar uma resposta sólida, tá? Porque assim, tem site que fala que é só você colocar que nasceu meia-noite, tipo 0000. Mas mesmo se você colocar que nasceu meia-noite, ainda não vai ser um mapa astral fidedigno, 100% fidedigno. Porque quando a gente nasceu, exatamente no horário que eu vim ao mundo, cada planetinha estava em uma posição. Então, por isso que eu preciso saber do horário. Exato, porque os planetas, eles vão se movendo, né? Lua também vai se movendo. Por isso que o horário é importante, porque é um mapa particular seu. Então, eu preciso saber a hora que você nasceu. Porque se você coloca lá que nasceu 0000, mas sei lá, de repente você nasceu 9 horas da manhã, já mudou o planeta de lugar. Então, não fica o mapa fidedigno. Tem gente que diz que fez dessa forma. Não sabia o horário, então colocou meia-noite, 0000, ou meio-dia também, eu já vi gente colocando meio-dia, mas não é fidedigno. Então eu realmente não sei responder. Como se você não sabe o horário que você nasceu, dificilmente você vai conseguir um mapa astral real, assim, verídico, com todos os seus signos fortes. Infelizmente é isso, né? O ascendente, a lua são signos importantes. Eu não sei se vale a pena, sabe, fazer um mapa com pouca precisão, porque você pode acabar achando que é uma coisa e é outra. Então, gente, eu deixo essa pergunta por último, mas é porque eu não tenho uma resposta mesmo. Tudo que eu li, tudo que eu pesquisei, o máximo que eu achei foi esses horários, né? Ou você colocar meia-noite ou meio-dia, mas ainda assim não é fidedigno. Então, eu acho que quem não tem hora, não sabe a hora que nasceu, não sei se vale a pena fazer, não. Porque pode não vir uma coisa verdadeira, tá bom? Bom, eu tinha planejado fazer esse vídeo em 30 minutos,
Como vocês podem ver, eu não tenho autocontrole quando eu começo a falar e deu quase 1 hora. Essas foram as mensagens, aliás, as perguntas que vocês mais me fazem no canal e que vocês me deixaram na aba da comunidade. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, quer que eu faça outros respondendo outras perguntas, curte bastante esse, deixa o seu like, inclusive já vai aqui o meu apelo. O like de vocês, gente, o like, o comentário, as interações, faz com que a plataforma divulgue e recomende mais os meus vídeos. Como eu tinha contado para vocês na semana passada, eu acho, a moda agora é vídeo curto, né? A moda é vídeo de 1 minuto no máximo. Então, quem faz vídeos mais longos está tendo bastante dificuldade com a entrega dos conteúdos. Então, se vocês deixarem o seu like, eu agradeço muito, me ajuda demais. Coloca aqui embaixo se você quer que eu faça outro vídeo nesse estilo, se você gostou. Eu sei que para quem gosta de leitura curta, esse vídeo tá péssimo, porque ficou longo demais. Mas eu quis fazer assim para responder várias perguntas de uma vez. Vou deixar esse vídeo aí no canal. Quando você quiser assiste só um pouquinho, depois você volta, assiste o resto. Não precisa assistir de uma vez, porque eu acho que as respostas que eu dei aqui são muito importantes para muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. É isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês não me matem por esse vídeo longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê nas leituras. Tchau, tchau!